Bom, boa tarde. Meu nome é Hugo e eu fiquei responsável por apresentar o trabalho sobre antena direcional log periódica, na disciplina de princípios de antenas. No trabalho, a gente vai começar vendo sobre o assunto, mostrando um pouco mais sobre o contexto histórico da antena, e depois a gente vai entrar mais na antena propriamente dita, seus parâmetros, como é feito seu projeto, suas aplicações e tudo mais. Primeiramente, a gente tem uma breve introdução do que é uma antena direcional, porque é a maior característica da antena log periódica, né? E como o próprio nome já sugere, uma antena direcional é aquela que tem característica de direcionalidade, que está relacionado diretamente com a sua radiação, né? A direcionalidade da radiação. As antenas direcionais, elas são bastante utilizadas em radioenlace, como mostra aqui na figura. Tem uma antena transmissora, né, transmitindo um sinal, e uma antena receptora, recebendo esse sinal. Justamente por causa dessa característica de direcionalidade, essa característica que concentra grande parte da potência em um feixe de meia potência bem estreito. E uma das características também da antena log periódica ou das antenas direcionais é elas possuírem alta diretividade ou ganho. E é por essa alta diretividade que é definida a capacidade de concentrar a energia, né, a potência radiada em uma determinada direção. As antenas direcionais, elas possuem uma alta relação frente-costas. O que é uma relação frente-costas? Essa relação frente-costa, basicamente, é uma relação entre o lóbulo principal, aquele que vai emitir mais energia, mais potência, relacionado ao lóbulo posterior. Ou seja, quanto maior for essa relação, maior vai ser a energia, a potência radiada no lóbulo principal, e menor vai ser a potência radiada no lóbulo anterior. Ou seja, quanto maior for essa relação, quer dizer que o lóbulo principal vai estar emitindo mais energia do que o lóbulo posterior. Existem duas maneiras de fazer uma antena direcional, né? Que possui alta relação frente-costas, alta diretividade e essa característica de concentração de energia. A primeira maneira é sendo uma antena reflectora, como está aqui na imagem. Essa é uma antena reflectora e ela também vai ter essa característica de alta diretividade, de concentração de energia. Mas o outro método de fazer uma antena com característica direcional é sendo uma antena de vários elementos, como é a característica da antena log periódica, ou seja, esses vários elementos vão ser um arranjo de várias antenas que vão dar essas características de alta diretividade para a antena log periódica. Bom, continuando, o que é uma antena direcional? Nesse slide eu coloquei uma figura apenas para a gente poder visualizar como é que é o comportamento de um gráfico de uma antena direcional comparado a gráficos de outras antenas, né? Em vermelho aqui a gente tem um gráfico de uma antena direcional. Percebe que o lóbulo principal é muito maior que o lóbulo posterior, ou seja, a relação frente e costas, a relação desse lóbulo com esse lóbulo de trás é muito maior do que a antena, por exemplo, em verde. Essa antena aqui de verde, ela é um padrão isotrópico, ou seja, vai emitir radiação igualmente para todas as direções. E tem outra característica de antena, que seria a de dipolo vertical, omnidirecional. Pode perceber que a antena direcional ela tem característica de potência muito maior para uma direção que para que nas outras, né? Basicamente é isso que o gráfico de uma antena direcional a gente pode perceber, a característica dela. Continuando a introdução, eu trouxe um slide falando um pouco sobre a antena dipolo de meia onda. Como a antena log periódica é feita de vários elementos e a grande maioria das antenas comerciais do tipo log periódica são feitas por dipolos, é importante relembrar como que é um dipolo.
E para relembrar como que é um dipolo, eu trouxe uma imagem aqui que a gente pode ver que tem dois fios retilíneos, ou duas hastes condutoras. Cada haste dessa possui 1/4 de meia onda. Somando esses 1/4 de meia onda, a gente possui o comprimento total da antena dipolo de meia onda, que seria meio comprimento de onda. A gente pode perceber que esses comprimentos eles estão diretamente ligados com a frequência que a gente vai usar no nosso projeto, né? Falando um pouco sobre o contexto histórico da antena e como ela foi criada. Essa antena ela foi primeiramente desenvolvida por esses dois caras, Dwight Isbell e Raymond Duhamel, lá em 1958. As primeiras antenas do tipo log periódicas eram feitas de estruturas planas, como a gente pode ver aqui na figura. Não era feita com estruturas do tipo condutor retilíneo, nem de hastes, mas sim os condutores eram de forma planar. Esse tipo de estrutura de antena ele pode ser projetado utilizando coordenadas esféricas e são dependentes de alguns parâmetros de escalonamento da antena, parâmetros que vão dar forma a esse tipo de estrutura. Porém, a equação que rege o tipo de estrutura ela deve ser uma função periódica de um logaritmo. E como a gente já sabe, as equações periódicas elas têm como características repetir sempre o resultado a cada período determinado. Por exemplo, a função periódica do cosseno, que a cada valor de ângulo, seu resultado será o mesmo. E seu nome surge devido a esse fato, que a antena segue uma função logaritmo periódica, ou seja, uma função periódica de um logaritmo. E a gente pode ver aqui embaixo uma função θ, que ela é a função periódica de um logaritmo. Uma função periódica genérica, que ela é dependente do logaritmo. Aqui a gente tem outro exemplo de outra função θ, que também é uma função periódica, mas só que ela é uma função seno, mas só que também é dependente do logaritmo. Continuando sobre o contexto histórico, uma outra estrutura log periódica é mostrada aqui na primeira imagem, da qual consiste também uma fita metálica, que tem suas bordas especificadas por um ângulo alfa. Todas as bordas de todas as antenas log periódicas, elas vão ser delimitadas por esse ângulo alfa. Os criadores da antena eles perceberam um fenômeno de distribuição de corrente que era muito interessante. Havia uma forte distribuição de corrente, principalmente nas bordas da antena e quase nada no centro da fita metálica. E após essa descoberta, eles fizeram a remoção da parte que ficava no centro da fita metálica e deixaram apenas as bordas da antena, como na segunda imagem aqui. E com essa observação, eles concluíram que eles tinham desenvolvido uma antena muito mais leve, muito mais barata e menos resistente ao vento. Portanto, uma antena com características físicas mais interessantes que as características físicas da antena de forma planar, sendo que a antena de forma com um fio só tinha as mesmas características de desempenho de forma planar. Para finalizar o contexto histórico, as antenas Yagi-Uda elas já existiam naquela época, que é a antena que está nessa imagem, né? E decidiram aplicar o conceito da antena log periódica na antena Yagi-Uda. Apesar da antena Yagi-Uda também ser direcional, as suas dimensões geométricas, como o comprimento dos elementos, o diâmetro dos elementos, o seu espaçamento, eles não seguem uma regra gradual. Já na antena log periódica eles seguem. Então, basicamente, pegaram a antena Yagi-Uda e aplicaram o conceito da antena periódica. E percebendo que, seguindo essa regra gradual, alguns parâmetros eles se modificavam de acordo com essa graduação. Esses parâmetros eram a sua direcionalidade e a largura de banda. Por exemplo, a largura de banda na antena log periódica é muito maior que a largura de banda da antena Yagi-Uda. Porém, a direcionalidade da antena Yagi-Uda pode ser um pouco maior que a antena log periódica. Mas, por ter uma largura de banda tão grande e manter o ganho da antena praticamente constante para essa ampla faixa de frequência que a log periódica suporta, essa antena se tornou interessante.
Uma outra diferença é que a antena log periódica, todos esses elementos eles são alimentados, e na antena Yagi-Uda apenas um dos elementos ele é alimentado. Portanto, essas duas antenas elas são bem parecidas fisicamente, mas têm algumas características bem diferentes. Apesar de existir muitos modelos de antenas log periódicas, devido às características físicas dos seus elementos, a sua forma geométrica, grande parte desse tipo de antena no comércio é feita por dipolos. Então, trabalhos irá focar mais nessas antenas, que têm como os seus elementos os dipolos. Nesse slide eu tenho algumas características da antena log periódica. Basicamente, a antena log periódica ela consiste em um conjunto de dipolos alinhados lado a lado paralelamente, como a gente pode ver aqui na primeira imagem. Vários dipolos alinhados de forma paralela uns aos outros. E esses dipolos eles são posicionados ao longo de um eixo e espaçado em intervalos seguindo a função logarítmica da frequência da antena. Então, esse aqui seria o eixo e esse aqui seria o espaçamento, que ele segue uma função dependente da frequência. E a partir dessa disposição de uma função periódica logarítmica, que o sistema ele permite a construção de uma grande largura de banda. Algumas vezes, esses elementos eles não vão estar no mesmo plano, ou seja, vão estar em dois planos. Um elemento vai estar num plano e outro elemento vai estar num plano. Mas só que isso eu vou explicar mais para frente, porque depende da alimentação da antena. Nesse slide, eu trouxe alguns exemplos de aplicações da antena log periódica. A gente tem aqui 3 imagens de como é a forma da antena log periódica. E a gente pode perceber como essa antena ela é bem próxima fisicamente com as antenas de Yagi-Uda. Porém, tem várias características diferentes de acordo com a sua largura de banda e de acordo com a sua alimentação. Outra aplicação da antena log periódica está na compatibilidade eletromagnética, da qual essas antenas elas podem ser usadas para medir radiação vinda de um dispositivo eletrônico, por exemplo. Essa radiação ela pode causar interferência de um dispositivo eletrônico em outro. Então, medir essa radiação ela faz sentido quando você quer que um dispositivo eletrônico trabalhe de forma correta. Essa antena aqui, a menor imagem, ela é um exemplo de antena utilizada no ramo, na área, né, de compatibilidade eletromagnética. Bom, agora nesse slide eu trouxe todas as partes da antena, ou seja, as variáveis que a gente vai ter dentro de um projeto de uma antena log periódica. Os dois primeiros parâmetros são o parâmetro periodicidade tal e espaçamento relativo sigma. O espaçamento relativo sigma ele está relacionado com o ganho da antena e a periodicidade tal ele está relacionado com o escalonamento da antena, ou seja, a forma que a estrutura da antena log periódica vai se tomar. O segundo parâmetro é o ângulo de abertura do arranjo, o alfa. O ângulo de abertura nada mais é do que o ângulo entre o eixo da antena, nesse caso o eixo Z, até uma das bordas da antena. E 2 vezes esse ângulo, a gente pode obter o valor total da abertura da antena. O terceiro parâmetro é o comprimento total do arranjo, o LT. O LT nada mais é do que o comprimento entre o primeiro dipolo até o último dipolo, ou seja, todo esse comprimento aqui. O quarto parâmetro é o número de elementos N. O número de elementos nada mais é que a gente faz a contagem de quantos dipolos existem dentro da antena. Nesse caso, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Quinto parâmetro é o comprimento dos elementos, LN. O comprimento dos elementos nada mais é que comprimento de cada dipolo, ou seja, todo esse tamanho aqui, de cada dipolo. O sexto parâmetro é o espaçamento entre eles, o Rn mais 1 menos Rn. Aqui, nesse vértice, a gente tem o ponto de partida para a gente poder calcular o espaçamento entre os elementos. Então, Rn sendo o espaçamento entre o dipolo
e o vértice, e o Rn mais 1 sendo o espaçamento entre o Rn somado com o espaçamento entre esses dois dipolos. O sétimo parâmetro é a largura da linha de alimentação, o S. A largura da linha de alimentação nada mais é do que essa largura aqui. É a largura que está entre os elementos, ou seja, a largura que separa uma parte de elemento a outra parte. Basicamente, esse tipo de largura aqui, ó. Agora eu vou falar um pouco sobre a alimentação da antena log periódica. A alimentação da antena log periódica ela é geralmente feita com linhas cruzadas, como está aqui na segunda imagem. Ela parte do elemento mais curto e através de ligações de fio que se alternam entre um elemento e outro elemento. Com isso, com a alternância de fios entre os elementos, há uma defasagem de 180 graus entre um elemento e o elemento adjacente, ou seja, entre um elemento e o elemento que está ao seu lado. Como há praticamente oposição entre fases a cada elemento adjacente, os campos gerados eles são anulados quase que totalmente ou pouca energia é irradiada por eles. Apenas alguns elementos da antena log periódica serão os elementos ativos, ou seja, aqueles que vão radiar a maior parte de energia. Com isso, a ligação cruzada faz com que haja uma redução nos lóbulos secundários, ou seja, aqueles que estão na direção oposta ao lóbulo principal. E isso, consequentemente, causa um aumento na relação frente-costa da antena. Além do mais, que a defasagem de 180 graus ela faz com que o lóbulo principal ele sempre ocorra na direção do menor dipolo do conjunto, ou seja, a direção do sinal ela sempre vai ocorrer do maior dipolo para o menor dipolo, ou seja, na direção como está aqui. Também existe alimentação a partir de linhas balanceadas, como está aqui na primeira imagem, ou seja, são linhas retilíneas e não haveria essa defasagem entre um elemento e outro de 180 graus. Porém, se esses elementos eles fossem proximamente espaçados, se esses espaços aqui fossem bem curtos, haveria uma soma de campos gerados no dipolo. E isso daí faria que a relação frente e costa da antena diminuísse. Então, por esse motivo, que a maior parte das antenas log periódicas elas são feitas ou alimentadas com linhas cruzadas. Além das alimentações feitas por linhas balanceadas e linhas cruzadas, existe a alimentação feita por cabo coaxial. Só que na alimentação por cabo coaxial, os elementos eles não ficam mais no mesmo plano, e sim em dois planos. Ou seja, a metade do elemento ele fica em um plano e a sua outra metade ele fica em outro plano. Existem dois tubos, do quais vão passar uma diferença de potencial, e esses dois tubos eles conectam cada parte do elemento. Um desses tubos ele vai ser o condutor interno do cabo coaxial e o outro condutor ele vai ser o condutor externo do cabo coaxial, fazendo a conexão de cada elemento e proporcionando também a defasagem de 180 graus. Esse tipo de alimentação só é interessante quando a linha de alimentação seja balanceada, ou seja, como o cabo coaxial ele é uma linha desbalanceada, teria que fazer alguma adaptação para essa linha ficar balanceada. Então, geralmente, quando existe esse tipo de alimentação por cabo coaxial na antena log periódica, ela já vem com um balão para balancear a linha. Agora, nós entramos no princípio de funcionamento da antena, ou seja, como ela irá radiar o seu sinal. E lembrando que essa antena é do tipo banda larga e para certo tipo de frequência dentro da faixa de operação, apenas um dos dipolos ou um grupo de dipolos irá radiar praticamente toda a potência fornecida ao arranjo. Ou seja, nunca terá todos os dipolos irradiando de forma proporcional a cada elemento. Apenas uma porção desses elementos irá radiar. E o que irá definir qual porção irá radiar é a frequência. Por exemplo, na frequência mais alta dentro da faixa de operação da antena, ressoa o dipolo mais curto, e enquanto na frequência mais baixa ressoa o dipolo mais longo.
E isso faz com que esse tipo de antena mantenha diretividade para os diferentes valores de frequência dentro da banda projetada. Continuando o princípio de funcionamento da antena, como alguns dos dipolos irão radiar a maior parte da potência, dependendo da frequência, a gente pode observar três regiões que existem na antena. Como ela é uma antena ressonante, irá ter três partes de um circuito ressonante: a parte indutiva, a parte capacitiva e a parte resistiva. Existe primeiramente a região de transmissão, a região em que a rede é alimentada. Nesta região, os dipolos são curtos comparados ao comprimento de onda e apresentam impedância altamente capacitiva em comparação à resistência de radiação. E é nessa região que a alimentação cruzada faz com que a defasagem da corrente entre um elemento e outro se aproxime de 180 graus. E é isso que faz com que o campo radiado por esses elementos tendem a se cancelar, como a gente pode ver aqui na imagem, a região de transmissão. A segunda região é denominada região ativa, ou seja, é aquela região que vai proporcionar a maior parte da potência radiada pela antena. E é nessa região que o comprimento dos elementos ele chega próximo a meia onda. E como na região de transmissão existia uma defasagem de 180 graus, nessa região existe uma defasagem de 90 graus, ou seja, os campos eles não se anulam mais, eles se somam. A terceira e última região é a região de reflexão, a região com característica indutiva. Essa região é a região onde a potência que vem do alimentador ela atinge os elementos mais longos. E nessa região, a amplitude da corrente induzida ela já é bem pequena, pois a maior parte da energia já foi irradiada pela parte ativa. E essa região possui os elementos com efeito de refletores, ou seja, esses elementos forçam a onda irradiada no sentido oposto ao lóbulo principal. Sendo assim, conhecendo essas três regiões da antena, a gente consegue estabelecer o diagrama de radiação resultante de uma antena log periódica. Sendo que, ao alterar as características do projeto de uma antena log periódica, essas regiões aqui irão mudar. Ou seja, dependendo da frequência, a região ativa ela vai mudar de lugar, como a região de transmissão também vai mudar e a região de reflexão também vai mudar. Ou seja, todas essas regiões elas vão depender da frequência que a gente está utilizando na largura de banda. Continuando o princípio de radiação da antena, a gente pode ver nessa imagem os três tipos de região que a gente tem no arranjo: a região reflexiva, a região ativa e a região de transmissão. Nessa primeira imagem, a gente tem um diagrama de irradiação resultante do plano E. Primeiramente, a gente pode observar a região reflexiva, a região que tem como característica irradiar a potência contrária ao lóbulo principal. A região ativa, aquela que vai proporcionar a maior parte da potência gerada no arranjo, e a região de transmissão, que não tem quase nenhuma potência irradiada. Na segunda imagem, a gente pode observar como é o comportamento do plano H, se a gente estiver olhando o dipolo no sentido como se eles estivessem de lado. A gente percebe que o comportamento do diagrama ele é bem característico de uma antena direcional, ou seja, a maior parte da potência radiada ela é para uma direção e tem uma menor parte sendo a parte refletora apontando para a direção oposta. Nesse slide a gente vai analisar como funciona o comportamento da corrente ao longo da antena, variando a sua frequência. E aqui pode ficar mais claro o porquê dessa antena funcionar em banda larga e manter sua diretividade constante durante toda a largura de banda. Então a gente tem aqui um exemplo de uma antena de 18 elementos com o seu gráfico de distribuição de corrente aqui embaixo. No eixo Y do gráfico a gente tem a amplitude da corrente em porcentagem, como se que fosse 0% e que seria 100% da amplitude da corrente. No gráfico a gente pode perceber três curvas: curva de 600 MHz, a curva de 300 MHz e a curva de 200 MHz. Analisando, por exemplo, a curva de 300 MHz, a gente percebe que seu pico de amplitude ele vai acontecer nos elementos ativos.
de número 9, 8 e 7. E após esses elementos ativos, a corrente cai repentinamente. E esse mesmo fenômeno acontece com a distribuição de tensão. Aqui temos um gráfico do mesmo exemplo da antena de 18 elementos, mas só que da distribuição de tensão. Aqui a gente tem a distribuição de tensão em porcentagem, 0% a 100% da tensão. Analisando aqui a mesma curva de 300 MHz, a gente percebe que depois do elemento de ativo, a tensão tende a cair repentinamente também. E o que a gente conclui com a análise desses dois gráficos, vendo que há uma queda repentina tanto na amplitude de tensão quanto de corrente após os elementos ativos, a gente conclui que há apenas uma pequena radiação feita pelos elementos após os elementos ativos, que são elementos reflectores. Sendo assim, a antena log periódica ela consegue manter seu desempenho para uma ampla faixa de frequência, por causa justamente desse fenômeno da queda de tensão em amplitude depois dos elementos ativos. Agora eu vou comentar um pouco sobre a impedância da antena. Nesse slide a gente tem um gráfico de como é o comportamento da impedância de entrada da antena pelo logaritmo da frequência. No eixo Y a gente tem aqui a impedância da antena, de entrada da antena, e no eixo X a gente tem o logaritmo da frequência. A gente pode perceber que no gráfico a variação da impedância da antena ela é repetitiva, que é uma característica de uma função periódica. E se essa impedância variar dentro do intervalo pequeno o suficiente para se tornar aceitável de um projeto, a característica da antena log periódica de ser banda larga ela ainda continua. E se há essa pequena variação na impedância de entrada, ela também vai haver uma pequena variação na diretividade da antena. A gente pode perceber isso, a variação de diretividade da antena, nos datasheets dos fabricantes. Eles liberam essa informação em alguns casos também. Nesse slide eu vou comentar um pouco sobre o ganho da antena, que ele também sofre uma variação periódica de acordo com a frequência. Aqui a gente tem um gráfico no eixo Y, o eixo do ganho em dB, e no eixo X, o eixo da frequência em GHz. A gente pode perceber o comportamento, que ele é bem similar ao comportamento da impedância de entrada. Ou seja, o ganho ele varia entre 4 e 3 dB, dependendo da frequência que ele está no eixo. Ou seja, tem um intervalo de 1 dB que a antena trabalha de acordo com a frequência de operação. Quando o valor de frequência ele está fora do range de operação, por exemplo, aqui nesses extremos, a gente pode perceber que seu ganho cai repentinamente, pois já está fora do que a antena foi projetada. Como a antena log periódica é uma antena que possui uma largura de banda muito grande, ela é às vezes conhecida como antena independente da frequência, pois essa variação de ganho e de impedância também, de acordo com a frequência, ela é mínima comparada a outros tipos de antena. Falando um pouco sobre as antenas comerciais de forma geral, a gente tem aqui o primeiro gráfico, um gráfico do feixe de meia potência. No eixo X a gente tem as frequências e no eixo Y a gente tem o feixe em graus. A gente pode perceber que o plano E e o plano H, com o aumento da frequência, há um estreitamento no feixe, deixando a antena com característica ainda mais direcional. Ou seja, quanto mais frequência tem a largura de banda da antena, mais é estreito os campos. A segunda figura tem-se um gráfico de ganho típico dessas antenas comerciais de acordo com a frequência. Como a gente pode observar aqui no eixo X e no eixo Y a gente tem o ganho. Ou seja, o ganho nas antenas comerciais eles variam de mais ou menos 4 até 7 dB. Falando um pouco sobre a polarização da antena log periódica, a antena log periódica ela é linearmente polarizada, tanto quanto verticalmente ou horizontalmente. Depende só como vai ser a sua instalação. Se os dipósitos eles estiverem paralelos ao chão, como aqui na segunda imagem, a sua polarização ela vai ser linear, mas só que horizontal. E se os dipósitos eles estiverem 90 graus ao solo, como aqui na primeira imagem, a antena será polarizada linearmente, só que verticalmente. Bom, agora nós chegamos no projeto da antena log periódica.
e o projeto ele leva em conta algumas considerações. A primeira consideração é sobre o diâmetro dos dipolos. Os diâmetros dos dipolos eles têm que variar de acordo com a equação, nessa equação aqui, que rege todo o escalonamento da antena log periódica. E a gente pode ver também aqui na imagem. O primeiro dipolo ele é com a bitola menor que o próximo de bitola. Então, assim sucessivamente. Ou seja, eles têm um aumento gradual nessas bitolas. Porém, o que acontece na prática é que é muito difícil encontrar bitolas de qualquer tamanho, pois no projeto os valores serão quebrados, por exemplo. Então, o que é feito na prática é considerado apenas o valor de uma bitola para todos os elementos. A segunda consideração a ser observada é que a distância de cada parte do dipolo, a distância S, ela também deve ter um aumento gradual. A gente pode perceber que essa distância aqui no começo ela é menor do que aqui no final. Mas na prática essa distância ela é a mesma para todos os dipolos. E para essas duas considerações, o efeito causado no desempenho final da antena ele é mínimo. Então ele não degrada esse desempenho de maneira que possa prejudicar o projeto. Essas considerações de projetos elas podem ser levadas em conta, porém comercialmente não é viável, apenas para projeto específico, como alguma pesquisa científica, entre outros. Analisando um pouco melhor como é essa equação que rege todos os parâmetros da antena, a gente pode perceber que todos esses parâmetros eles estão relacionados entre si. Por exemplo, 1 sobre a periodicidade, ele tem que ser igual à relação do espaçamento do próximo elemento com o espaçamento do elemento anterior, que é a segunda parte da equação. E assim sucessivamente. Então, todo o dimensionamento de todas as partes da antena log periódica, eles estão ligados entre si. E se na prática for montada uma antena que não respeita essa regra aqui, a antena não funcionará corretamente. Agora, começando o projeto da antena log periódica propriamente dito, para projetar uma antena log periódica, a gente deve se basear o procedimento nas especificações que quer da antena. Em geral, essas especificações são a diretividade ou ganho, do qual a gente vai querer, a largura de banda e a impedância de entrada da antena. Com essas especificações em mão, a gente obtém os demais parâmetros da antena. Sabendo o valor da diretividade e os valores da periodicidade e o espaçamento relativo, podem ser determinados usando duas formas. A primeira forma sendo o uso da tabela, ou seja, a gente tem aqui nessa coluna os valores de periodicidade e aqui nessa linha os valores de espaçamento relativo. Dependendo do ganho que a gente vai querer, a gente vai ter o valor de periodicidade e o valor de espaçamento relativo. Para a gente usar a tabela, a gente tem que achar um valor de periodicidade e espaçamento relativo e depois a gente tem que calcular o espaçamento relativo ótimo nessa equação. Esse espaçamento relativo ótimo, ele vai ser o espaçamento que oferece maior ganho para um dado valor de periodicidade. E a segunda forma é a forma determinada pelo gráfico. Basta você seguir a curva de qual ganho ou diretividade você quer e que a gente vai descobrir qual o valor da periodicidade no eixo X e o valor do espaçamento relativo no eixo Y, sempre observando a linha do espaçamento relativo ótimo. Uma característica da antena log periódica é que valores de periodicidade pequenos levam a antenas mais compactas, ou seja, antenas menores. E a gente pode perceber isso na tabela, por exemplo. Quanto menor é o valor da periodicidade, menor vai ser o ganho da antena. E sendo menor o ganho da antena, menor será a geometria da antena também. Uma observação importante na tabela é que todos esses valores eles estão em dBi e que no gráfico eles estão em dB. Então, para continuar o projeto, se você quer pegar o valor pela tabela, a gente tem que passar o valor de dBi para dB. Após determinar os valores de periodicidade e espaçamento relativo, a gente deve determinar o valor do alfa, que seria o ângulo entre o eixo e uma das bordas da antena. Ele é determinado por essa equação aqui. E a gente pode perceber que ele é dependente justamente dos valores que a gente achou antes, do espaçamento relativo e da periodicidade. O próximo passo é determinar o comprimento total do arranjo LT,
que é o comprimento entre o primeiro dipolo e o último dipolo. O comprimento total do arranjo ele está relacionado diretamente com o ângulo de abertura que a gente achou antes, como a gente pode ver aqui nessa primeira expressão, e está também relacionado à largura de banda de projeto, BS. A largura de banda de projeto, BS, ela é uma largura de banda um pouco maior que a largura requerida no projeto, que essa largura seria normalmente utilizada como só letra B. Pode observar aqui nessa equação de baixo que a largura de banda BS ela é dependente das frequências máximas e mínimas, que seria a largura de banda B. O próximo passo do projeto é projetar o número de elementos que vai ter na antena, ou seja, o número de dipolos. A gente projeta o número de elementos da antena através dessa equação aqui, que ela é dependente da periodicidade e da largura de banda BS, que é a largura de banda do projeto. Após calcular o número de elementos da antena, a gente tem que calcular o comprimento dos elementos Ln, que seria o comprimento de cada dipolo. Para isso, primeiro calcula-se o comprimento de onda máximo, usando a frequência mínima do projeto, que está aqui na primeira equação. Depois, a gente usa esse valor do comprimento de onda máximo para o cálculo do dipolo de maior comprimento, que seria na equação 2. Depois que tem o comprimento do maior dipolo, para descobrir os demais dipolos, basta substituir na última equação. E o resultado do penúltimo dipolo é usado para o cálculo do próximo, e assim sucessivamente. Ou seja, é uma substituição retroativa. A gente vai usar sempre o resultado de um dipolo para calcular o dipolo anterior. O penúltimo passo do projeto de uma antena log periódica consiste em calcular os espaçamentos entre os dipolos, que seriam este espaçamento aqui. Primeiramente, esse espaçamento ele é calculado por elemento de maior comprimento, por exemplo, esse elemento aqui. E para isso a gente substitui na primeira equação o seu comprimento. O seu resultado ele é utilizado também para o próximo cálculo do espaçamento entre os dipolos. E assim como na equação dos comprimentos dos dipolos, a gente também tem que fazer uma substituição retroativa, ou seja, o resultado de um espaçamento vai interferir no resultado do espaçamento anterior. A gente sempre vai ter que utilizar esse resultado. A gente vai apenas mudar o Ln aqui, que seria o comprimento de cada dipolo, para descobrir um novo valor de Rn-1. O último cálculo do projeto da antena log periódica é o cálculo da largura da linha de alimentação, do qual é essa distância entre cada parte dos elementos. Para este cálculo, o primeiro passo a ser feito tem que calcular o ZA, essa primeira equação. ZA é a impedância característica médias dos elementos, da qual depende do diâmetro dos tubos e do comprimento dos tubos. O segundo passo é calcular o espaçamento médio relativo, nessa segunda equação, que é dependente da periodicidade e do espaçamento relativo. O terceiro passo é calcular a impedância característica da linha de alimentação, que é o ZO. Pode perceber que o ZO ele é dependente do Rin, que seria a resistência de entrada nos terminais de alimentação da antena, e também é dependente dos demais valores acima achados, como o ZA e o espaçamento médio relativo. E por fim, para o cálculo da largura da linha de alimentação, o S, nessa última equação, basta pegar o valor de ZO, achado aqui anteriormente, e substituir nessa equação. Mas você já tem que saber qual é que é o diâmetro do tubo que você vai utilizar como elemento. Bom, depois de ver como é o projeto de uma antena log periódica, nós temos um exemplo de projeto. E o enunciado diz o seguinte: projete uma antena log periódica para operar na faixa de frequência de 54 a 216 MHz. Seu ganho deve ser igual a 8 dP, sua impedância de entrada de 50 ohms e os tubos de diâmetro a igual a 2 cm. Bom, para resolver essa questão, basta seguir a rotina de cálculo anteriormente vista, que consiste em 7 passos. O primeiro passo da rotina de cálculo é para determinar o valor de espaçamento relativo e da periodicidade.
A gente tinha 2 métodos de fazer esse passo, porém o método escolhido aqui foi o método utilizando o gráfico. Para esse passo basta ver quanto que é a diretividade requerida do projeto, nesse caso aqui é 8. Basta achar a curva de 8 dB e seguir a linha do comprimento relativo ótimo. Então a gente descobre um ponto. E a partir desse ponto a gente rebate os valores para o eixo Y e para o eixo X. E a gente descobre o valor da periodicidade e o valor do espaçamento relativo. E esses valores estão aqui. O valor da periodicidade é aproximadamente 0,865 e o valor do espaçamento relativo é próximo de 0,16. Continuando a rotina de cálculo do projeto, a gente deve calcular os itens 2 e 3. O item 2 ele é relativo ao ângulo alfa. O ângulo alfa ele é dependente do sigma e do tau, e esses dois valores a gente já tinha encontrado. Então foi feita apenas substituição nessa equação aqui, e encontrei o valor de 11,91 graus. O terceiro item ele é para determinar a largura de banda do projeto. E essa largura de banda do projeto ele é dependente das frequências requeridas no projeto. Então foi também feita apenas substituição nessa equação e achado o valor de largura de banda de projeto de 7,06. O próximo item a ser calculado, o item 4, é para encontrar o número de elementos n e o comprimento total do arranjo, utilizando as variáveis que a gente já tinha descobrido antes da largura de banda do projeto, a periodicidade e o ângulo alfa. Então, para descobrir a quantidade de elementos que vai no nosso projeto, basta fazer a substituição da largura de banda do projeto nessa equação e a substituição da periodicidade. Fazendo a substituição desses valores, a gente obtém um resultado de 14,47 dipolos. Como esse número não resultou em um número inteiro, ele deve ser arredondado tanto para cima quanto para baixo. Nesse caso, eu arredondei para cima, então ficou o número de elementos igual a 15. O próximo passo do item 4 é para calcular o comprimento total do arranjo. Então, basta fazer a substituição do ângulo alfa aqui na equação, da largura de banda BF e da frequência mínima de operação do projeto. Fazendo essa substituição nessa equação, eu obtive 5,65 metros de comprimento de arranjo. Na quinta parte da rotina de cálculo do projeto, a gente calcula o tamanho dos elementos, começando pelo elemento maior, do qual vai usar a frequência mínima do projeto, que nesse caso é de 54 MHz. E para descobrir o maior comprimento de onda que estará no arranjo, a gente utiliza essa primeira equação e substitui o valor da frequência mínima na equação. Depois de substituir esse valor de frequência mínima, foi descoberto o valor do comprimento máximo de onda de 5,556 metros. E para descobrir o maior comprimento de dipolo, a gente deve usar esse valor do comprimento máximo de onda na equação abaixo, que é apenas dividir esse valor por 2. Assim a gente tem o resultado que o maior dipolo do arranjo é de 2,778 metros. E como eu havia falado, após a descoberta do comprimento do maior dipolo, basta substituir nesta equação. O dipolo 14 ele vai ser a multiplicação entre a periodicidade vezes o resultado do dipolo anterior, como foi feito aqui nesta equação. E o resultado do dipolo 14, que é o dipolo anterior ao dipolo 15, vai ser de 2,4 metros. No item 6 da rotina de cálculo, é feito o cálculo dos espaçamentos dos dipolos. Aqui também é feito o cálculo do espaçamento do último elemento desde o vértice e em seguida usa o seu valor para o cálculo do penúltimo espaçamento e assim sucessivamente. O primeiro espaçamento entre o dipolo e o vértice ele é feito pela primeira equação, que é dependente do comprimento do último dipolo e do ângulo de abertura alfa. Então, apenas foi substituído esses dois valores nessa equação e resultou num valor de 6,585 metros. Em seguida, foi feito apenas o cálculo do espaçamento do elemento 14, utilizando o valor do espaçamento do elemento 15, que seria do último elemento. Então, aqui também é feita a substituição retroativa, ou seja, um resultado irá influenciar o resultado do próximo espaçamento. Neste caso, eu fiz aqui só
apenas por elemento 14, para não tomar tanto tempo e de fazer de todos os elementos. O sétimo e outro item, ele consiste em calcular o espaçamento da linha de alimentação, que é a última equação. Porém, antes disso, a gente tem que calcular o ZA, que é a impedância característica média dos elementos, e ele é dependente do comprimento do último dipolo e do diâmetro dos dipolos. Foi feita então a substituição dessa equação e chegamos no valor de 322,05 ohms. Em seguida foi calculado o espaçamento médio relativo na segunda equação, que depende do espaçamento relativo e da periodicidade. Então, substituindo os valores nessa equação, a gente descobriu um valor de espaçamento médio relativo de 0,172. Depois foi calculado o ZO, que é a impedância característica da linha de alimentação, que depende de vários outros parâmetros, como o RI, o espaçamento médio relativo achado anteriormente, e o ZA, que é a impedância característica média dos elementos que a gente achou na primeira equação. Então, substituindo esses valores na equação, foi achado o valor de Z0, ou ZO, de 56,43 ohms. E para finalizar o projeto, foi calculado a largura da linha de alimentação, que é dependente do ZO, que a gente achou na terceira equação. Então, foi feita a substituição dos valores do diâmetro que já tinha dado no exemplo e de Z0 ou ZO que a gente tinha achado anteriormente e descobrimos um valor de largura de linha de alimentação de 2,225 centímetros. Para finalizar o exemplo do projeto, eu desenhei mais ou menos como ficaria a antena com algumas de suas medidas e parâmetros que a gente utilizou no cálculo. Então, a antena é de 8 dB de diretividade, o seu diâmetro dos dipolos ela tem 2 cm, a largura de banda é de 54.216 MHz, possui 15 elementos, ou seja, 15 dipolos. O comprimento total do arranjo é de 5,65 metros. O comprimento do maior dipolo é de 2,778 metros. O espaçamento do último elemento é de 6,585 metros. E do penúltimo elemento que a gente tinha também calculado é de 5,696 metros. A largura da linha de alimentação é de 2,225 centímetros. E a impedância característica da linha de alimentação é de 56,43 ohms. E o ângulo alfa, que seria o ângulo do eixo até uma das bordas, multiplicado por 2, que dá o ângulo total de abertura, é de 23,82 graus. E assim a gente finaliza o exemplo do projeto, com a melhor visualização de como ficaria a antena. Bom, após finalizar o projeto de uma antena log periódica, eu entrei um pouco mais a fundo em alguns cenários de aplicações das antenas log periódica. E a primeira aplicação que eu pude ver é na recepções de sinais de televisão. Eu pesquisei essa antena, a antena com o modelo PQ45300HD, e ela é indicada na recepção de sinais digitais em residência, no canal 14 a 83, que é a faixa de frequência de 400 a 890 MHz. O seu ganho máximo é de 16 dBi, sua relação frente-costa é de maior que 19, ou seja, uma relação frente-costa grande. A sua impedância é de 75 ohms. O número de elementos é de 38. E a gente pode observar aqui nessa imagem que os elementos eles não estão todos em um mesmo plano, ou seja, tem elementos em uma parte inferior e na parte superior. Sendo assim, a gente pode concluir que essa alimentação da antena é feita via cabo coaxial. Nesse slide tem esses dois diagramas da antena, que são os diagramas da antena do slide anterior. O primeiro slide ele está em 3D e a gente pode ver como os dois campos, o magnético e o elétrico, são bem diretivos, ou seja, a sua maior irradiação está para um lado do que para o outro. O segundo diagrama é apenas o diagrama do campo elétrico e podemos perceber também, além da diretividade, a relação frente e costa da antena, ou seja, o lóbulo principal é muito maior que o lóbulo das costas. Aqui eu tenho mais um exemplo do cenário de aplicação, agora sobre a compatibilidade eletromagnética.
Como eu havia falado, a compatibilidade eletromagnética, ela faz o estudo dos efeitos de interferência eletromagnética, né? Dos ruídos que podem interferir no funcionamento de um outro circuito eletrônico. E esse estudo ele é muito necessário porque ele garante que os outros dispositivos eletrônicos eles funcionem corretamente. E uma forma de estudar a compatibilidade eletromagnética é quantificar os ruídos eletromagnéticos em um determinado ambiente, por exemplo. E um método para quantificar esse ruído é com a utilização de antenas de medição. Existem vários tipos de antenas que eles podem usar para medir ou quantificar a quantidade desse ruído. Mas a antena log periódica ela é bastante utilizada justamente por causa da sua largura de banda, pois ele consegue captar muitos sinais de diversas frequências. As antenas de compatibilidade eletromagnética, elas geralmente são utilizadas em laboratório, na parte de pesquisa científica, por exemplo, mas elas podem ser utilizadas em aplicações industriais também. Nesse exemplo, eu peguei o modelo de uma antena ATR200M6G e a gente vai estar analisando algumas de suas características do datasheet. A primeira característica é a sua faixa de frequência muito grande, que é de 200 a 6.000 MHz, o seu ganho de 6 dB. Como eu falei lá atrás, a antena ela pode sofrer uma variação no ganho devido à variação da frequência. Então, essa antena ela mostra aqui no datasheet que essa variação é de mais ou menos 1,5 dB. Sua impedância de entrada é de 50 ohms. O seu VSWR é de 2,0, o típico. Esse é o indicador que mede a quantidade de sinal refletida, né, que volta ao transmissor. Quanto menor esse valor, melhor. E aqui está a antena. Essa antena ela é feita com design para câmaras anecoicas. A gente pode perceber que ela é dobrada aqui na ponta os dipolos de maior comprimento. É justamente para caber nas câmaras anecoicas de pequeno tamanho. Segundo o fabricante, nenhuma das características da antena ela se perde por causa que esses dipolos estão dobrados. Então ele garante que é apenas um design para poder caber em locais pequenos. Um fator importante sobre as antenas de compatibilidade eletromagnética é sobre a sua calibração. Algumas aplicações elas querem que o desempenho de medição ele seja mais confiável, mais preciso. Por exemplo, numa área científica, onde quer fazer o monitoramento de um campo, por exemplo. Então essas antenas elas devem ter uma recalibração anual, segundo os fabricantes. E já para outros tipos de aplicações que não precisam tanta confiabilidade na sua medição, a recalibração anual não é precisa, mas fazer somente a recalibração a cada um tempo que o fabricante vai determinar, mas dependendo do qual vai ser o seu uso. Bom, agora para finalizar, eu trouxe aqui as referências de onde é que eu me baseei para fazer o trabalho. A maior parte das informações eu trouxe do livro do Balanis, porém eu vi algumas informações e adicionei no livro do Estudos e no livro do Castro. Então esse foi o meu trabalho, espero que tenha gostado.